Oi, amados do Pai. Hoje vamos ler o capítulo 19 de Levítico, que é assim um dos capítulos mais ricos em instruções para a vida ética e social, além de ser conhecido como parte do Código de Santidade. Este capítulo abrange assim uma ampla variedade de preceitos que trazem reflexões e um lembrete atemporal da importância de buscar uma vida de integridade, uma vida de respeito, tanto pessoalmente, quanto coletivamente. Essa leitura que a gente vai fazer desafia cada um de nós a refletir sobre como podemos incorporar essas antigas leis e estatutos na nossa vida, no dia a dia, que são sempre atuais como lições, para a gente poder viver melhor com nós mesmos, com o nosso próximo e com a comunidade, em busca de mais dignidade e de mais justiça. Antes da leitura, eu vou te pedir hoje para você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e vai poder mandar para outras pessoas que também vão adquirir e ampliar conhecimento. Posso contar com você? E se você ainda não me segue e está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. Se inscreva aqui embaixo, aperte o sininho e venha conosco acompanhar diariamente a nossa leitura de Gênesis até Apocalipse. Vamos começar hoje essa leitura? Vamos ler o livro Levítico 19. Então, vamos lá, simbora. Bom, disse mais o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os seus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso a gente já viu lá nos 10 mandamentos, Não se voltem para os ídolos, nem façam deuses de metal para vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Também está lá nos 10 mandamentos. Quando vocês oferecerem sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-lhe de tal maneira que eu o aceite. Comam das ofertas no dia em que forem apresentadas ao Senhor. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte, mas as sobras do terceiro dia terão de ser queimadas. Se alguma coisa do sacrifício for comido no terceiro dia, é abominação e não será aceito. Se alguém comer da oferta no terceiro dia, será culpado e sofrerá as consequências da sua transgressão, porque profanou o que é santo ao Senhor. Por isso será eliminado do meio do meu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, deixe de colher nos cantos dos terrenos cultivados e não ajunte as espigas que caírem da sua colheita. Não faça a segunda colheita da sua vinha, nem apanhe as uvas que caírem no chão. Elas são para o necessitado e para o estrangeiro. Eu já contei sobre um momento que eu vivi lá em Israel, e que eu conto no meu livro também, em outros vídeos anteriores. Elas são para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta, não engane os outros. Não jure falsamente pelo meu nome, profanando dessa maneira o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não explore o seu próximo, nem roube dele. Não fique até o dia seguinte com o salário de um trabalhador pago por dia de trabalho. Não amaldiçoe o surdo, nem faça tropeçar o cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma coisa, então não cometa injustiça. Não favoreça o pobre, nem procure agradar os poderosos. Seja justo para com o seu próximo. Não fique falando mal de todo mundo. Não faça acusações falsas. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no seu coração contra o seu irmão, mas repreenda-o com franqueza, para que por causa dele você não cometa um pecado. Não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vai vendo, vai prestando atenção, tá? Obedeça as minhas leis.
Não cruze animais de espécies diferentes. Não semeie sementes de duas espécies diferentes nas suas terras. Não use roupa feita com vários tipos de tecido. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava, noiva de outro homem que não tenha sido resgatada nem colocada em liberdade, ambos serão castigados, mas não serão mortos, porque ela não é livre, é escrava. Mas o homem que pecou terá de trazer um cordeiro como oferta ao Senhor pela culpa à entrada do tabernáculo. O sacerdote oferecerá o carneiro da oferta pela culpa a Deus, e assim obterá o perdão dos pecados perante o Senhor. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra prometida e plantarem árvores frutíferas de toda espécie, não comam do fruto delas nos 3 primeiros anos de produção. As frutas produzidas dentro desse prazo são impuras. A produção do 4º ano será dedicada ao Senhor. Será uma oferta de louvor ao Senhor. Somente no 5º ano vocês poderão comer as frutas dessas árvores. Farei aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam coisa alguma com sangue. Já vimos isso também em capítulos anteriores. Não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Não façam o corte arredondado no cabelo, nem aparem as pontas da barba. Não faça cortes no corpo por causa dos mortos, nem marca alguma no corpo. Olha a tatuagem aí, né? Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha entregando-a à prostituição, para que a terra não se contamine, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu tabernáculo. Eu sou o Senhor. Não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos. Muita atenção aí nessa hora. Nem os que procuram adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença de pessoas idosas e deem a devida honra aos anciãos. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não explorem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem naturais do povo de Israel. Amem os estrangeiros como a vocês mesmos. Lembre-se que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não julguem de maneira desonesta, usando medidas falsas de comprimento, de peso ou quantidade. Usem balanças justas, pesos e medições exatas, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. Obedeçam rigorosamente as minhas leis e mandamentos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Uau, que incrível isso, né, gente? Meu Deus, olha, nós vimos que foram muitos os ensinamentos de Deus, né? Oferecendo assim uma série de leis e de estatutos que regem a moralidade social e pessoal, né? Mas logo na introdução do capítulo, sejam santos porque eu sou o Deus de vocês, eu sou santo. É uma exortação para que o povo de Israel pudesse viver em santidade, obedecendo todas essas leis, né? Este, assim, é o único mandamento dentre todos que Deus pede para imitá-lo a ser santo, porque ele é santo. E nesse capítulo, nós encontramos assim uma visão bem abrangente sobre como viver em santidade, respeitando não apenas a relação com Deus, mas também com o próximo, né? Porque se a gente não buscarmos santidade, a gente não vai ver a Deus. A gente não vai ouvi-lo, a gente não vai andar na presença dele. E o Senhor volta a nos lembrar, né, alguns dos 10 mandamentos. Um deles é honrar pai e mãe, porque eles representam a imagem de Deus na terra para a gente. E quando a gente honra nossos pais, na verdade a gente está honrando a Deus, que é nosso pai. E aí, entre as várias diretrizes, né, foram muitas, né? Nós encontramos instruções que proíbem o furto, o engano, a mentira, além do famoso mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo.
Nos tempos atuais, gente, nós vivemos assim situações em que a honestidade e a empatia enfrentam muitos desafios. A gente viu até que o símbolo da justiça, que tinha uma venda nos olhos para poder ser assim completamente imparcial no julgamento e não saber se o réu era rico ou se era pobre, se era de esquerda ou se era de direita, isso não existe mais, né? No Brasil e em alguns outros lugares, né? Porque infelizmente essa venda caiu. E ao mesmo tempo a nossa Constituição foi rasgada, promovendo injustiças. Ou seja, tudo que Deus não quer e que falou aqui está acontecendo. A busca pela justiça social precisa permanecer como um grande desafio, né? Para um tratamento justo, igualitário para todas as pessoas, gente. É difícil, né? Eu sei. É muito difícil quando a gente tem um ladrão sentado na cadeira da presidência, enquanto assim o povo está buscando, né, justiça social e a gente vive pagando taxas e mais taxas sem nenhum retorno benéfico. Realmente isso não é certo, né? E, infelizmente os princípios divinos desapareceram completamente. E no lugar dele entrar a corrupção, a mentira, o engano. E quem defende os mandamentos de Deus é chamado de anormal, de extrema-direita, de fanáticos e por aí vai, né? Olha, gente, se as pessoas obedecessem os mandamentos de Deus, de não matar, de não furtar, com certeza nós não teríamos a necessidade de construir tantos presídios, tanto aqui no Brasil quanto em várias outras partes do mundo, não é verdade? Vimos também que existem mandamentos como tratar os trabalhadores, como pagar seu salário no dia certo, a preocupação e ajuda para as pessoas vulneráveis, o cuidado e hospitalidade com os estrangeiros e com os mais necessitados, né? Vimos também a instrução de deixar parte das colheitas, né, para os pobres, assim como uma consciência social, com o objetivo de não cortar o fluxo divino de receber de Deus e de dar ao próximo. Isso é importante, esse fluxo tem muita relação, tem muito a ver, porque tudo vem do Senhor. Em breve a gente vai ver esse exemplo aqui no livro de Ruth. Aguardem, a gente vai chegar lá. Que mais? Deus também nos mostra nesse capítulo o quanto a gente deve ter cuidado com a fofoca, com a calúnia, porque não destrói somente quem foi caluniado, mas destrói quem falou a calúnia e também quem ouve a calúnia, porque isso é coisa do inimigo, né, gente? Deus nos avisa também que odiar o irmão é a mesma coisa que assassiná-lo, porque isso traz morte espiritual, isso destrói relacionamentos entre parentes, entre amigos, isso atrai doenças malignas. Está aqui, está escrito, é só ler o capítulo 19. Deus também nos mostra que quando a gente não repreende uma pessoa que está agindo errado, é a mesma coisa da gente ser conivente. Muitas pessoas não se posicionam, não exortam, não falam: ei, você está fazendo errado, olha só, preste atenção, você não está fazendo o que é certo. Com medo de ficar mal, né, com os outros, de perder a amizade, de perder o contato familiar. Você não pode esquecer da verdade. Deus está vendo todas as coisas. Não tente ser politicamente correto quando você está vendo que o outro está falando e está agindo errado. É preciso exortar. Deus fala também sobre a colheita, da gente plantar e esperar o tempo certo para a gente colher, né? E Ele nos diz para a gente não comer os primeiros frutos, para a gente esperar. Olha que interessante. Isso nos faz entender que só produziremos bons frutos após sermos testados e aprovados. Tem uma parte aqui sobre o corte de cabelo, mas aí a gente tem que entender o que Deus estava falando, qual era o contexto histórico daquela época, o porquê desse momento aqui, desse direcionamento. Porque esse era um estilo de cabelo dos homens que cultuavam outros deuses, e Deus não queria que o seu povo fosse confundido com esses tais. Então não tem muita relação com a moda, com o estilo de cabelo
de hoje em dia, tá? Mas assim, para não confundir o povo. Deus também abomina os cortes e as dilacerações na pele feitas por causa dos mortos, porque essa era uma prática pagã na época. As pessoas se dilaceravam, né? Do mesmo modo que ninguém deve prestar culto aos mortos. Não se faz nada em alusão a que não está mais entre nós. Isso é ordem do Senhor, está aqui. E também aqueles que procuram consultar os mortos, ou aqueles também que buscam adivinhar o futuro, serão contaminados por ele. E Deus abomina isso. Ele não aprova essas práticas. São muitas as instruções, né, gente, para a gente poder refletir. A gente tem que ler com muita atenção. Infelizmente, como eu disse no vídeo anterior, muita gente não quer nem ler Levítico, acha que já essas instruções já passaram, é só coisa do passado. Mas é melhor obedecer a Deus, que tudo sabe, e que não foi por acaso que Ele nos deixou tudo isso registrado para nós. Preste atenção. Aqui está o caminho de volta para casa. Vamos orar e agradecer? Ai, obrigada, Pai, por sua infinita bondade e paciência conosco, que somos, assim como os israelitas, também um povo de dura cerviz, um povo desobediente, um povo mal agradecido, porque apesar de todo o seu zelo, de toda a sua preocupação conosco, Pai, sempre nos direcionando para o lado bom, a gente acha que é melhor fazer do nosso jeito, sabe? Obrigada por nos exortar, porque só exorta quem ama. Obrigada por chamar nossa atenção através da sua palavra, Pai. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda os seus estatutos, mas devemos ter a certeza que deles virão assim bênçãos para nossas vidas. E por isso, Pai, hoje eu te peço mais fé do que ontem e ainda menos fé do que amanhã, para poder crer cada vez mais e te obedecer. Obrigada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Lembra de deixar o seu like e de compartilhar com quem você ama. Vamos continuar lendo e buscando entender cada capítulo da Bíblia, tá bom? Tchau.